Bem, parabéns aí pelo evento. Eu acompanho o grupo de intercâmbio desde o início. Acompanho todos os anos, entre aspas, do qual tenho uma coleção. E estou aguardando aí o seu próximo exemplar. E eu queria deixar uma rápida mensagem com vocês aqui, tendo em vista o seguinte: eu, como vocês, fui um CEO, depois eu fui para a presidência do conselho, depois eu deixei o mundo dos negócios, fui para o governo, saí do governo, e então eu tenho uma certa impressão, uma análise do que eu vi que eu queria compartilhar com vocês. Enquanto eu era CEO, eu cuidava de custos, eficiência, produtividade, fluxo de caixa, viabilizando investimentos, engajamento de pessoas, pesquisa de mercado, pesquisa de clima, marca, branding, marketing, margens, planejamento estratégico, matriz de orçamento à base zero. Isso tudo que vocês fazem. E eu ficava absolutamente envolvido nisso. Porque, como CEO, você está ali dentro da floresta, cuidando do seu negócio. Mas sempre dentro de mim, eu tinha uma sementinha dizendo: olha, tem alguma coisa errada, não é só no mundo dos negócios, não. Tem alguma coisa errada no país que está interferindo muito nos nossos negócios. Então, quando eu fui para o conselho da empresa, eu pude ver a empresa de fora da floresta. Então, eu conseguia ver quando tempestades surgiam no horizonte, eu conseguia ver o pôr do sol, eu podia ver a passagem de nuvens, que dentro da floresta, no dia a dia, como CEO, eu sabia onde a onça bebe água, eu sabia onde tinha árvores frutíferas, mas eu estava envolvido dentro da operação. Então, no período que eu fiquei como presidente do conselho, eu pude ver a empresa um pouco de fora. E depois que eu fui para o governo, eu tive uma outra visão a respeito do governo e a interferência deste governo no mundo dos negócios. Eu acredito que algumas das suas empresas devem ter muitos problemas com o governo. Por exemplo, você, quando tenta obter um alvará de localização, que é um documento simples, pode levar, no nosso caso, mais de um ano. Alvará do Corpo de Bombeiros, licenças ambientais, alvará para construção. Depois, baixa da construção, habite-se. Chega ao cúmulo de, muitas vezes, certas empresas chegam a construir a sua loja mesmo antes de obter o alvará de construção. Às vezes você tem um projeto dinâmico, em 90, 120 dias você constrói e você não tem ainda o alvará de construção. E fica aquela novela para você obter as autorizações de governo. Então, eu resolvi fazer uma análise para vocês, compartilhar com vocês o meu sentimento. Eu fiz aqui, eu imaginei que timing que eu ia conversar com vocês. Não faz sentido estar desde o descobrimento do Brasil, nem da independência brasileira, nem da proclamação da República. E eu, então, dei um corte aqui no pós-período militar, no período que eles chamam de redemocratização do Brasil. Claro que eu estou falando, gente, jocosamente, ok? Então, eu peguei esse período. A minha base é 1985, o ano em que os militares saíram, e 1985, ano em que entrou o presidente José Sarney. Então, nesse período, eu verifiquei que houve um grande crescimento da desigualdade e pobreza no Brasil. Isso mesmo, gente. Houve aumento da desigualdade e da pobreza no Brasil. E de onde veio esse aumento de desigualdade e pobreza no Brasil? Ora, nos 34 anos da social-democracia governando o Brasil, o que aconteceu foi que, imediatamente, foi feita uma Constituição. A Constituição foi feita num momento de revanchismo, num momento de populismo e romantismo. Revanchismo contra os militares
Populismo porque quiseram, naquela Constituição, de alguma forma, se firmarem para que políticos pudessem, com um fácil discurso, se elegerem. E romantismo, porque tentaram resolver no papel as mazelas do Brasil. As mazelas de qualquer país você não se resolve no papel. Você resolve com produção, geração de emprego e renda. Coisa que os nossos políticos que elaboraram a Constituição, desculpe-me, não sabiam, ou alguns sabiam, mas a maioria não sabia. Então, com a Constituição brasileira, que eles denominaram de Constituição Cidadã. Ora, qual brasileiro de sã consciência pode ser contra uma Constituição cidadã? Então, a esquerda ela é espetacular nos slogans e no marketing. E a social-democracia tem como slogan o Estado do bem-estar social. Quem pode ser contra o Estado do bem-estar social? Ninguém pode ser contra isso, porque o Estado do bem-estar social é uma coisa boa. A Constituição cidadã é uma coisa boa. Então, vejamos o que aconteceu depois da nossa Constituição cidadã. Ok. Com a nossa Constituição veio a criação de um poderoso establishment. O establishment é constituído pelo judiciário, executivo, legislativo, que nós chamamos também de a máquina do Estado. E o fim dessa máquina, eu passei por lá, então eu tenho experiência. O fim dessa máquina não é o cidadão pagador de impostos. Não é servir ao cidadão pagador de impostos. O objetivo dessa máquina é se servir do cidadão. E o fim é o Estado em si mesmo e não o cidadão. E no artigo 5º da Constituição está claro dizendo o seguinte: todos os cidadãos são iguais perante a lei. Só está no papel, mas isso não é uma verdade. Isso aí é fake. Eu vou mostrar para vocês por que é fake. Vejamos se todos os cidadãos são iguais perante a lei. Se eu ou qualquer um de nós aqui que estamos conversando nesse evento, que somos da iniciativa privada, que não somos servidores públicos, se nós cometermos um delito ou um crime, nós vamos para a justiça comum, porque nós somos cidadãos comuns. Mas, se quase 50 mil pessoas brasileiras, servidores públicos, políticos, vereadores, deputados, cometerem crime ou delito, eles vão ser julgados por uma justiça especial. Então, a Constituição, ela, no artigo 5º, embora diz que todos os cidadãos são iguais, ela gerou como consequência cidadãos de duas classes, de primeira classe e de segunda classe. Os cidadãos de segunda classe somos nós, os pagadores de impostos, que temos a justiça comum para responder pelos nossos atos. E tem os cidadãos de primeira classe, que são os políticos, que são os servidores públicos do judiciário, do legislativo, do executivo, que, caso cometam delitos ou crimes, vão ser julgados por uma esfera especial, bem possivelmente o Supremo Tribunal Federal. Mas os cidadãos de segunda classe, por exemplo, agora durante a pandemia, ficaram à mercê da redução de seus salários e do desemprego. Ora, os cidadãos de primeira classe não tiveram isso. Os cidadãos de primeira classe, que são 12 milhões de servidores públicos, não correram risco de desemprego, nem tiveram seus salários reduzidos. O Ministério da Economia, enquanto eu estava no governo, através de um decreto, fez o seguinte: objetivando reter empregos, deu a oportunidade das empresas reduzir a carga horária do funcionário e, consequentemente, reduzir o seu salário para que pudesse manter seus empregos. E deu certo.
O Brasil foi um dos países que teve menor taxa de desemprego na pandemia. Baseado no sucesso da iniciativa privada, o Ministério da Economia tentou fazer o mesmo com os servidores públicos, reduzir a carga horária e reduzir os salários. E essa diferença, essa massa salarial, iria ser distribuída para os mais necessitados, os mais carentes. O que o Supremo Federal falou? Não. Reduzir salários de servidores públicos? Não. O establishment se defende. E então, façam depois uma reflexão se de fato nós somos todos iguais perante a lei ou se temos cidadãos de segunda e primeira categoria. Hoje, nós temos 14 milhões de desempregados na iniciativa privada. 0 desempregado no serviço público. Como são iguais? Alguns cidadãos correm risco, ficam desempregados, têm insegurança de como cuidar da sua família, enquanto outros, tranquilamente, estão seguros, com a estabilidade de emprego e não têm desemprego. Nós temos hoje 30 milhões de brasileiros trabalhadores com carteira assinada para 12 milhões de servidores públicos. Significa que nós temos 40% da força de trabalho brasileira, de 30 milhões de brasileiros com carteira assinada, 40% são servidores. Vocês não acham que a gente tem um número não tão pouco exagerado de servidores públicos? Isso é fruto da nossa Constituição. É consequência da nossa Constituição e dos 34 anos de governos da social-democracia que agigantaram a máquina, que agigantaram o Estado. A nossa carga tributária, quando os militares entregaram o poder, em 1985, era de 23%. Em 2018, a carga tributária brasileira foi de 34%, mais 7% de déficit, 41%. Isso significa que a carga tributária brasileira aumentou de 23% para 34%, 35% nos 34 anos de governos que antecederam o atual governo. Ou seja, os impostos aumentaram 1% ao ano. Daí a consequência de maior pobreza no Brasil e desigualdade, porque tirou-se dinheiro da sociedade para o Estado. E nós temos servidores que ganham 67% mais do que na iniciativa privada, enquanto na OCDE eles ganham 14% mais do que a iniciativa privada. Isso se chama, em economia, transferência de renda. Então, nós estamos transferindo renda há anos dos simples cidadãos pagadores de impostos de segunda categoria para os cidadãos de primeira categoria. A carga tributária dos Estados Unidos é 26,4%. A nossa está em 34% mais 7%, 41%. 41% é a carga tributária da Bélgica, da Áustria. Vejam que país que nós temos com 41% de carga tributária e vejam Áustria e Bélgica para fazer apenas um comparativo. O funcionalismo público brasileiro consome 13,5% do PIB, enquanto nos Estados Unidos é 10%, enquanto no Reino Unido é 9,5%. Olha como funciona a segurança, a saúde, a qualidade da educação e a infraestrutura do Reino Unido e dos Estados Unidos. E olha que péssima qualidade de educação nós temos no Brasil. A insegurança que nós temos. Deficiência na merenda escolar. Péssima infraestrutura. Ausência de saneamento. Com uma carga tributária maior e com o custo do funcionalismo superior. Então, esse agigantamento da máquina foi a razão
do aumento da desigualdade e pobreza no Brasil. Foi feita pelo Ministério da Economia um projeto de reforma administrativa que traria uma economia de 1 trilhão aos cofres públicos. 1 trilhão foi mais ou menos a reforma da Previdência. Então, a reforma administrativa, inicialmente elaborada pelo secretário Paulo Ebel, ela foi completamente desfigurada. E ela é hoje uma reforma de apenas 250 bi. Por que ela não é de 1 trilhão e é de 250 bi? Porque o establishment não permitiu. Então, o establishment, que são judiciário, executivo e legislativo, ao passar essa reforma tributária em diversos ministérios e áreas de governo, ela foi totalmente dilapidada e virou uma mini-reforma. Na atual reforma, nós não vamos ver resultados, porque essa reforma só vai valer para os futuros servidores públicos. Ou seja, daqui 30, 35 anos é que ela vai funcionar, por exemplo, no aspecto de estabilidade de emprego e de novos salários. Tamanha pobreza no Brasil e desigualdade é fruto do tamanho do establishment, do tamanho da máquina, que foi oriundo da nossa Constituição cidadã, elaborada pelos sociais-democratas, que gostam do tamanho grande do Estado. Os sociais-democratas cuidaram muito bem do establishment, dos servidores públicos, mas não cuidaram do cidadão pagador de impostos. Para mostrar como o establishment funciona, finalizando a minha apresentação, todos os dias, eu levanto inconformado e indignado. Todos os dias, e há muito tempo eu levanto desse jeito. Certo dia eu comentei com minha esposa, eu vou acabar tendo uma úlcera, porque eu levanto todo dia indignado e inconformado com o que está acontecendo no Brasil. Então, ela carinhosamente falou, não faz assim não, deixa para você ficar indignado e inconformado somente quando acontecer o fato. Eu falei, boa ideia, eu vou adotar isso a partir de amanhã. Sempre é amanhã que você adota, nunca é no mesmo dia. Acabou o almoço, vim para o meu escritório, e o que eu me deparo? Eu me deparo com establishment. Ministro Toffoli. Qual foi a última canetada do ministro Toffoli? Aumento para juízes. Eu tenho razão de levantar indignado e inconformado todos os dias. Hoje eu levantei inconformado e indignado. Eu não posso aceitar uma máquina que custa 330 bilhões a mais na correlação com os Estados Unidos e Reino Unido. Com 330 bilhões, em 2 anos, nós construiríamos 6 milhões de Minha Casa Minha Vida. Não teria nenhum brasileiro sem teto. Mas nós preferimos pagar servidores públicos. A nossa Constituição foi tão boazinha com o establishment que quando uma juíza em Salvador é afastada por vender sentenças, ou um juiz em São Paulo é afastado por ter desacatado um guarda, eles são afastados recebendo 100% de sua remuneração, mais benesses e penduricalhos. Porque eles são cidadãos de primeira classe. Nós, cidadãos de segunda classe, se cometermos uma falha no nosso trabalho, bem possível seremos demitidos. Mas um servidor não. Ele é recompensado. Olha, você cometeu um crime. Você será recompensado. Primeiro, você vai ser julgado não pela justiça, mas pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque você é um cidadão de primeira classe. Segundo, você vai ter uma recompensa de ter roubado, de ter sido um juiz corrupto vendendo sentenças. Você vai ser aposentado precocemente com 100% de sua aposentadoria, benefícios, benesses e penduricários.
Cidadãos de primeira categoria são muito bem tratados no Brasil. Foram muito bem cuidados pelos sociais-democratas. Recentemente também nós vimos mais um exemplo do establishment. Durante o período petista da Dilma, 33 setores foram desonerados. Então, no governo Temer, dos 33, que já era para ter acabado, permaneceram 17. E agora, o presidente Bolsonaro vetou a continuidade desses 17 setores, mas o Congresso votou pela queda do veto do Bolsonaro e 17 setores continuam sendo privilegiados com a desoneração. E isso desorganiza o mercado. Isso faz com que o capitalismo não trabalhe na sua essência. A gente verifica que quantos setores estão sofrendo hoje com a pandemia, mas 17 setores que trabalharam muito bem seu lobby, trabalharam bem o establishment. Porque eu esqueci de falar para vocês, faz parte do establishment também, de vez em quando, alguns CNPJs. Por exemplo, durante o governo petista, aquelas empreiteiras tinham, então, criminosos por trás de um CNPJ e eram parte do establishment. Então, o establishment também é composto, em certos momentos, por CNPJs que se aproveitam para poder tirar vantagens para si e seus grupos. Hoje nós temos estatais que valem 750 bi. Foi o valor que eu levantei com bancos de investimento, o valor de nossas estatais. 750 bi, e temos debaixo da terra, nós temos petróleo que pertence à União, que vale entre 100 a 150 bilhões de dólares. Eu estou falando que nós temos, no mínimo, 1 trilhão hoje de ativos para ser vendido. Por que o governo não vende esses ativos e reduz dívida? Por que o governo não vende esses ativos e uma parte disso transfere cuidar das pessoas que estão desamparadas, descuidadas, que nunca pediram nada ao Estado? Por que nós não cuidamos dessa pobreza que nós temos no Brasil com esse dinheiro? Porque o establishment prefere ter essas empresas. O establishment seria reduzido de tamanho se nós privatizássemos todas essas empresas. Então, enquanto nós não tivermos um governo efetivamente liberal, nós não teremos um capitalismo em sua essência e nós continuaremos convivendo com tamanha desigualdade e pobreza no Brasil.